Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua vida. Amém? Em nome de Jesus, quero deixar uma pequena porção da palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em Gênesis capítulo de número 19. E a todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem que ainda não aceitaram a Jesus, venha enquanto ainda é tempo. Jesus te chama para uma tão grande e gloriosa salvação. Portanto, vinde a Jesus Cristo e dê tua atenção à palavra de Deus. Amém? Livro de Gênesis, no capítulo de número 19, o versículo de número 17 diz assim: E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém. Somente este versículo. Este versículo está revelando uma situação que aconteceu em duas cidades, Sodoma e Gomorra, aonde as pessoas viviam um ciclo de pecado, seus costumes na iniquidade, e a iniquidade se multiplicou ali. Multiplicou-se a tal ponto de que os seus pecados passaram a cheirar mal às narinas do Deus que está no céu. E Deus então decidiu descer seus juízos sobre estas duas cidades, estes dois lugares. Mas ali havia um homem chamado Ló, um homem que não se envolvia com os pecados daquelas cidades, e aprouve Deus salvá-lo e não condenar o justo com os ímpios. Então apareceu ali dois anjos às vistas de Ló e disse para Ló: você tem que sair dessas duas cidades, que elas serão destruídas. O pecado destas duas cidades se multiplicou, a iniquidade é muito grande, e Deus descerá o juízo sobre estas duas cidades. Então a Bíblia diz que os dois anjos tiraram Ló e sua família para fora, e então mandaram que eles fugissem, dando o primeiro conselho: escapa por tua vida. O segundo conselho: não olhes para trás de ti. O terceiro conselho: não pare em toda esta campina. E o quarto conselho: escapa lá para o monte. E assim Ló escapou da condenação, porque os juízos desceu como bolas de fogo e destruiu as duas cidades que até hoje não existem mais, porque Deus desceu com seu juízo e as condenou. Em primeiro lugar, eu digo a você que isto revela que Deus é santo, e embora ama os pecadores, Deus não ama o pecado. Deus não tem prazer nas práticas da iniquidade, pois as iniquidades cheiram mal diante de Deus. Esse sistema, costume, cultura desagrada a Deus, porque Deus é santo. Deus não ama a iniquidade que as pessoas praticam. Deus não ama a prostituição, Deus não ama o alcoolismo, Deus não ama as drogas, Deus não ama o crime, Deus não ama o ocultismo. Deus ama as pessoas, mas não ama as práticas iníquas. Desta forma, percebemos e compreendemos com clareza de que Deus verdadeiramente é amor, mas Deus também é justiça. E aonde está o pecado, deve haver ali o arrependimento. As pessoas precisam se arrepender, porque certamente o juízo de Deus vem. A iniquidade atrai o juízo de Deus, porque Ele é o justo juiz dos céus e da terra. A fé, o arrependimento de seus pecados, a fé em Jesus Cristo atrai a misericórdia de Deus e atrai a salvação. Mas o pecado atrai o juízo de Deus e, consequentemente, a condenação sobre os que não se arrependem. Aquelas duas cidades estavam submergidas em pecados espessos, e Deus estava dando a oportunidade para eles se arrependerem, estava dando tempo, mas eles não quiseram. Muito pelo contrário, o pecado só se multiplicou, até que Deus deu o basta. Assim é este mundo, em que nós vemos, compreendemos e percebemos que o pecado está se multiplicando. Jovens e adolescentes destruídos, escravizados no crime, nas drogas. Nós vemos uma geração
aonde a ideologia arrasta pessoas de todas as idades para os enganos e costumes que destroem. Nós vemos homens e mulheres completamente perdidos em suas vidas. Nós vemos uma geração que todos se perguntam onde isso vai parar. Porque as ideologias deste mundo estão arrastando as pessoas para a perdição, escravizando e destruindo as vidas destas pessoas e fazendo com que esta geração esteja cada vez mais longe de Deus e perto da condenação da alma. Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender. Ouça nações, ouça povos, ouçam todos, arrependei-vos. Deus não está dando tempo porque Ele se conformou com o vosso pecado, não. Deus está dando tempo para que você se arrependa porque Ele quer perdoar e salvar a sua alma. Deus quer salvar as nações, Deus quer perdoar os pecados dos povos, mas todos têm o livre-arbítrio e faz a sua escolha, se aceita ou se rejeita a salvação por Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo rodeia a terra chamando a humanidade para se arrepender. Mas a humanidade visivelmente tem amado mais os seus pecados do que a Deus. A humanidade tem se deleitado e tem vivido uma vida de prazer em seus pecados a ponto de não quererem se arrepender. Deus está dando tempo, mas chegará o momento em que Deus dirá basta, e os juízos de Deus descerão sobre esta terra, porque Deus não está brincando com o ser humano. O ser humano por todos os lugares brincam com Deus, brincam com o nome de Deus, mas Deus não está brincando com o ser humano. Vemos pessoas transformando o nome de Jesus em comédia, zombando do nome de Jesus e até mesmo da sua graça salvadora, mas Deus está dando tempo para se arrependerem, porque Deus não os quer condenar, Deus não veio para nos condenar, Deus veio ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo para perdoar os pecados humanos. Mas as nações estão indo de mal a pior, estão submergidos no oceano da iniquidade e não querem se arrepender, não querem Jesus Cristo único e suficiente Salvador. Desta forma vão se aproximando do juízo que cairá sobre os quatro cantos da terra. Ai, ai, ai dos habitantes da terra, quando os juízos de Deus descer, porque não escaparão. Os juízos de Deus atingirão os ímpios, e as suas dores serão como a picada do escorpião. E na verdade, isto é a colheita, o ser humano colhendo aquilo que plantou. A palavra de Deus diz que o homem não se engane, Deus não se deixa ser zombado. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Por isso digo a você, se arrependa enquanto ainda é tempo, antes que os juízos de Deus venham, pois o próprio Jesus alertou sobre este juízo que cercará o mundo, quando ele mesmo disse: naqueles dias haverá na terra uma aflição tão grande, como nunca houve desde que existiu o primeiro ser humano neste mundo, e nem depois haverá. O período em que o juízo de Deus cair sobre esta terra, a angústia será sem limites, o ser humano entrará em um desespero e provará uma aflição que jamais em sua história provou. Deus ama os pecadores, mas os pecadores não querem se arrepender de seus pecados. Deus está dando tempo para se arrepender. Deus está enviando mensageiros para dizer às nações: Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus é o Filho unigênito de Deus que desceu dos céus para salvar a humanidade. Só Jesus salva, só Jesus tem autoridade para perdoar pecados e mais ninguém. Mas muitos não querem vir a Cristo, ouvem o Evangelho e se retiram, porque amam mais os prazeres deste mundo do que a salvação que vem por Jesus Cristo. Mas digo a você, ainda há tempo, você está ouvindo esta mensagem, pois Deus te dá mais esta oportunidade. Nós vemos que Ló, a Bíblia diz que os dois anjos que lhe apareceram, tiraram ele e sua família para fora, e então mandou que eles fugissem.
porque a ira de Deus estava borbulhando para cair sobre os pecados dos ímpios nesta terra. E assim, Ló fugiu e escapou. E eu quero, como mensageiro de Deus, te alertar agora e te dar os mesmos conselhos que foram dados a Ló e salvaram a vida dele. Em primeiro lugar, os mensageiros tiraram Ló e sua família para fora das cidades que seriam destruídas. E eu digo a você, saia para fora desse sistema mundano. Saia desta cultura, abandone estas práticas de pecado, abandone estas ideologias que te arrastam com sutilezas para o engano, convencendo você que é assim mesmo que vive, esta é a vida que se deve viver, mas eu lhes digo, eu lhes advirto, é uma forma de viver que ofende a santidade de Deus. Deus não está contente com a humanidade. Deus está indignado e a sua indignação, a sua ira borbulha prestes a cair a qualquer momento sobre os habitantes desta terra, os ímpios que não querem se arrepender. Deus julgará os pecados humanos, mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda está dando tempo. As coisas não aconteceram não é porque Ele se conformou, não é porque Ele está aceitando o pecado. É por misericórdia, Ele está dando tempo para as nações, os povos, tribos e línguas se arrependerem de seus pecados, aceitarem Jesus como Salvador, aceitarem o sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e deixarem seus pecados para seguir a Cristo e serem salvos, terem as suas almas salvas. Desta forma, a primeira coisa que você deve fazer é sair desta cultura, desses costumes de iniquidade que escravizam as pessoas nas drogas, no álcool, no crime, na prostituição, no ocultismo, na feitiçaria, no satanismo e coisas similares. Saia para fora destas práticas, destes comportamentos. Abandone tudo isso por amor a Jesus Cristo, antes que o juízo de Cristo desça e você não suporte a retidão da justiça daquele que é todo santo. Então vem os conselhos do mensageiro, e eu, como mensageiro, lhes deixo os conselhos de Deus para você. Primeiro conselho: escapa-te por tua vida. Eu digo a você que você tem uma alma, escapa da condenação, escapa dos juízos, escape do inferno. Você tem uma alma que vai prestar conta a Deus, e só existem dois destinos para a alma: ou o céu ou o inferno, ou a eternidade com Cristo, ou a eternidade sem Cristo, e não tem volta. Escapa-te por tua vida, escapa da condenação, escapa-te de todas estas coisas, dos enganos que te afastam de Deus e que te condenam. O segundo conselho de Deus para você: não olhes para trás de ti. Todas as pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador, que em um dia das suas vidas ouviram o Evangelho e creram, receberam a Jesus e deixaram seus pecados, saíram para fora da cultura perniciosa deste mundo e estão seguindo a Cristo. Estes estão escapando por Cristo, porque o sangue de Jesus é o perfeito e vivo caminho. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem aceitou a Jesus já saiu fora desses costumes e práticas de iniquidade, e agora estão escapando da condenação por Cristo Jesus, seguindo a Cristo, vivendo uma vida de fidelidade, obediência à palavra dele, seguindo a ele, vivendo uma vida nele e perseverando neste caminho até que ele venha, porque Jesus voltará e nós perseveramos em segui-lo fielmente. E estamos escapando pela misericórdia, pelo amor e pelo sangue de Jesus. Então o segundo conselho é: não olhes para trás de ti. O conselho de Deus está dizendo: todos os que já aceitaram a Jesus, não tornem aos seus pecados. Todos os que já aceitaram Jesus, não olhem para trás.
Todos os que estão andando com Cristo e que um dia ouviram o Evangelho e deixaram os pecados para trás, não tornes a ele. Aquele que praticava o crime, não torne ao crime. Os que praticavam a prostituição, não torne a prostituição. Os que praticavam o ocultismo, não tornem a estas práticas ocultas e tenebrosas. Mas sejam fiéis a Cristo e perseverem. Porque pode ser que ao voltar lá você perca a tua vida e tua alma perecerá para sempre no inferno. Jesus mesmo disse a um homem: você já teve teus pecados perdoados agora, mas eu vos digo que não tornes novamente aos teus pecados, para que não te suceda coisa pior. Aquele homem, ainda em vida, teve seus pecados perdoados. Mas Jesus disse que se ele não perseverasse, voltasse a praticar seus pecados e ali morresse, então seria o pior para ele, porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não tem mais jeito, não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Existem muitos casos de pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, deixaram seus pecados para seguir a Cristo porque ouviram o Evangelho e creram. Depois de anos andando com Jesus, deixaram tudo e voltaram para os seus pecados e ali pereceram. Eu conheci um homem que vivia de bar em bar, de prostituição em prostituição em todas as casas, mas ouvindo o Evangelho se arrependeu, aceitou a Jesus e passou muitos anos servindo a Cristo, sendo fiel a Ele. Mas um dia ele olhou para trás, ele olhou para a vida passada que ele tinha abandonado, ele se sentiu seduzido e voltou às práticas. Em um momento em que ele estava ali, se embriagando, se prostituindo, ele se envolveu em uma confusão e foi morto. E a sua alma então partiu sem Deus. Ele não clamou por perdão, mas ele voltou aos seus pecados e o pior lhe aconteceu. Ali ele perdeu a sua vida e agora não tem volta, não tem oportunidade. É por isso que Deus continua chamando e não desiste do ser humano. Porque Deus é aquele que tudo vê, e os seus olhos como chamas de fogo vê o que está além do último suspiro. Nós não vemos, mas Deus vê, e é por isso que Ele quer que você e eu nos achegamos e ficamos junto dEle. Não olhes para trás, não desista de Cristo, não desista desta caminhada. A você, venha para Cristo, esteja com Cristo. E os que já aceitaram, não voltem aos seus pecados, para que ali perpetuamente não percam as vossas almas. O terceiro conselho é: não pare em toda a campina. Nós sabemos que a nossa vida é uma vida de encantos mil, que há muitas belezas, principalmente a sedução das coisas vãs, das iniquidades, que nos querem seduzir para voltar à sensualidade, para que as pessoas vivam e voltem às suas práticas de iniquidade que um dia escravizaram. O conselho de Deus é para aqueles que aceitaram a Jesus: não pare diante desses encantos. Não se deixem levar pela sedução desta vida. Não parem diante das propostas que são feitas, continua perseverando em Cristo. E aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, venha, atravesse esta campina conosco, segue a Cristo conosco, venha, porque a salvação está em Jesus e não há salvação nas coisas vãs desta vida. O último conselho é: escapa lá para o monte. A Bíblia diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso socorro é para cima. O escape da nossa alma é para cima, é para o céu. Jesus está voltando. Jesus voltará para levar os fiéis para a sua glória. Jesus mesmo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei, para que eu possa levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O nosso escape é para cima.
O nosso escape é para o céu, o nosso escape é para a glória, o nosso escape não está nesta terra, está em Cristo, não está nas autoridades deste mundo, está em Jesus Cristo. Portanto, escapa-te por tua vida, creia em Cristo, aceite Jesus como Salvador, para que a tua alma não pereça na condenação. Jesus não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar, veio para nos perdoar. E assim eu digo a todas as pessoas que já aceitaram Jesus e perseveram nesta carreira da fé, não desistam. Não desistam, continue fora da cultura deste mundo, não se moldem às ideologias que os arrastam para a condenação. Também digo, escapem por suas vidas, permaneçam em Cristo para que as vossas almas estejam seguras e salvas nele. Também digo a todos vocês, não olhem para trás, para os pecados que um dia deixaram. Olhem para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Não parem diante dos convites, das propostas e da sedução deste mundo. Deixe tudo que seduz e continue olhando e seguindo a Jesus Cristo. Saibam que a nossa esperança está naquele que virá do céu. Saibam que do céu virá o nosso Salvador. O próprio Jesus Cristo disse: quando todas estas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Olhem para cima. A tua esperança tem que estar lá em cima, tem que estar nele, Jesus Cristo. E encerro esta mensagem convidando a você que ainda não aceitou Jesus para sair fora desses costumes que desagradam a Deus e atraem a sua ira, que lançam a tua alma na condenação. Aceita Jesus agora, venha para o Cristo da cruz, entrega tua alma para Ele e escapa-te por tua vida, escapa-te da condenação que é perpétua, escapa-te, venha para o Cristo da cruz que te chama, que ainda está com os braços abertos. A Bíblia traz uma advertência assim: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele ainda está perto. Não espere esta porta fechar. Não espere esta porta se encerrar de vez. Creia no Cristo da cruz que te ama, que te chama e que ainda está te dando oportunidade para a salvação. Venha para o Cristo da cruz agora mesmo. Venha para Jesus Cristo, escapa-te e siga Jesus, não olhe para trás, deixa aquilo que você viveu até aqui para trás, segue a palavra de Deus, ande lado a lado com Cristo, tendo comunhão com Ele e Ele com você. E não pare diante da sedução, aquilo que falarem para você, não dê ouvidos, dê ouvido à palavra de Deus, olha para Jesus, ande na direção de Cristo, juntamente com Cristo. Escapa-te para o céu, escapa-te em Jesus Cristo. Você não quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Venha agora mesmo para aquele que salva tua alma. Venha para aquele que está com os braços abertos, porque ele vive e vive para todo sempre. Jesus Cristo te salva, Jesus te aceita, te recebe, te perdoa. Aceite a Jesus, creia nele, creia no Evangelho, venha agora mesmo. Se você aceitar a Jesus, ele te aceita, te recebe, te perdoa. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.